lá, retomando então a aula, né, de gestão organizacional, vamos para mais uma etapa das nossas funções administrativas. Então, a primeira foi planejar. Agora a gente vai verificar então a questão da organização, na sequência direção e controle. Então a gente vai estar verificando aqui essa questão de organização. Basicamente, primeiro de tudo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que planejar, ou seja, a gente já verificou a questão do planejamento, como eu vou e como eu quero chegar, né? O planejamento. Então, a partir de então, eu tenho que começar a concretizar esse planejamento, colocar a mão na massa. Então, eu preciso começar a verificar como eu consigo colocar em prática aquilo que eu planejei, aqueles objetivos que eu pretendo alcançar. Como que eu vou fazer para chegar lá, né? Eu estruturei um planejamento, mas agora a gente tem que começar a colocar em ação. Mas eu só vou conseguir colocar em ação se eu conseguir me organizar. É a mesma questão aqui para vocês realizarem as atividades da disciplina. Primeiro vocês vão se planejar, verificar como vocês vão fazer. Após isso, vocês vão se organizar para que a partir de então vocês comecem a realizar as atividades. Como é que vocês vão estar verificando a questão do tempo, a organização de que aulas que vocês vão assistir, quando vocês vão assistir, enfim, é a mesma dinâmica para uma empresa. Basicamente, eu vou falar que a dinâmica dessas funções administrativas servem para tudo, né? Inclusive para sua vida pessoal. Então, você não vai fazer nada se você não planejar, se você não organizar, se você não dirigir, se você não controlar isso. Então, vai funcionar para a vida como um todo. Então, vamos lá, concretizando esse planejamento através da organização. Mas como é que a gente vai pensar nessa organização? Basicamente, o que é essa organização, né? É esse processo de alocar tanto as pessoas quanto os recursos para atingir os objetivos da organização. Então, eu pretendo fazer com que eles estejam todos alocados de maneira correta para alcançar meus objetivos, né? E de uma forma mais eficiente. Então, esses objetivos devem ser alcançados de uma forma eficiente. Para isso eu preciso alocar as pessoas e os recursos da maneira certa. Então busca a melhor forma de executar o que foi planejado. Essa é a busca constante. Então não é porque eu planejei que eu não posso me organizar de novo se não está dando certo. Eu posso e devo, né? Eu vi que essa execução não está de forma adequada. Então, eu tenho que buscar sempre executar de uma maneira para que eu consiga atingir o que foi planejado. E como que eu posso fazer isso? Basicamente, eu listo aqui que a gente pode fazer isso estruturando em 3 níveis. Então, a gente tem o nível global, o nível departamental, o nível de tarefas e operações. De forma resumida, né, essa estruturação em 3 níveis. Então, a gente vai verificar essa estruturação específica em cada um dos níveis. Então, a gente vai iniciar pelo nível global, que é o desenho organizacional, e também alocando esse desenho organizacional às especialidades que a organização necessita. Então, o primeiro nível é o global. E o global, a gente já fala que é global por quê? Porque ele atinge a totalidade da empresa. Então, esse desenho organizacional é como se eu desenhasse como que a empresa está estruturada, né? Quem que está alocado em cada caixinha, vamos dizer assim, da empresa. É como se fosse um desenho, eu colocar no papel que cada departamento, que eu tenho diversos departamentos, como é que é a minha organização da empresa. Então, a gente tem 3 tipos clássicos de desenho. A gente tem vários outros tipos de desenhos organizacionais, mas basicamente para a nossa disciplina aqui a gente vai ver os mais clássicos, que é o linear, funcional, de linha e staff.
Então, relacionando aqui quais são essas estruturas organizacionais, como eu posso fazer o desenho da minha organização, como é esse desenho, minha estruturação, qual é essa especialização que a gente pode relacionar. Então, a primeira estrutura é a linear. E essa estrutura linear a gente consegue visualizar ela bem facilmente através de algumas organizações que a gente tem atualmente, né? E claro, não só elas, várias outras. Por exemplo, o exército e as igrejas. Por quê? Porque nessas estruturas lineares prevalece a centralização das decisões. Então, eu tenho um presidente que é o centralizador das decisões. Então, tudo vai chegar até ele para que ele decida como a gente vai fazer, como a gente vai tomar essa decisão, como que a gente vai tá relacionando os objetivos. Então, prevalece essa centralização nas decisões. Então, por exemplo, na Igreja Católica a gente tem uma autoridade, né, uma linha formal de autoridade. É como se fosse uma pirâmide. Então, eu tenho, independente da crença, o credo, enfim, um exemplo específico é a Igreja Católica. Então, porque é uma das mais antigas do mundo. Eu tenho uma estrutura, claro, até antes do padre, que a gente tem alguns outros diáconos, enfim, né, que estão na hierarquia mais básica. Então, vamos pensar, tem o diácono, daí tem o padre, tem bispo, aí o bispo vai responder pro arcebispo, que vai responder lá pro papa. Então, a gente tem essa ordem hierárquica como se fosse uma pirâmide, vai afunilando e sempre vai chegar lá no papa. Assim também como o exército, né? Então, o soldado, o sargento, enfim, né? Até chegar nas graduações mais altas. E é essa graduação mais alta que vai estar centralizando a decisão. Então, essa chefia, ela é o que a gente chama de autocrática. Ela detém o conhecimento do todo, né? Porque isso vai centralizar as decisões nela. Ela sabe de tudo, ela tem que saber de tudo. Então, por isso que a gente também chama de estrutura de autoridade linear, ou seja, tem uma linha específica de comando, né? Tem essa pirâmide específica de comando. Essa autoridade também ela é única e absoluta. Eu não duvido que essa pessoa que realmente deve tomar as decisões e está centralizada, eu apenas, como subordinado, eu sou obediente e executo as atividades que essa autoridade me reportou. Então, existe essa linha formal de comunicação, como eu mencionei nos dois exemplos. Essa estrutura organizacional, ela surgiu quando a unidade começou, basicamente, né? Organizando as vilas, as cidades, a gente também tem uma representação política, né? Então a gente tem o quê? Temos vereador, temos prefeito, temos governador e temos presidente. À medida que vai evoluindo, vai afunilando e ninguém também duvida da autoridade única e absoluta do presidente. Então aqui a gente tem essa organização das vilas, das cidades, também já foram feitas, do próprio país, foram feitas nessa estrutura linear. Claro que à medida que a gente tem algumas evoluções aí, são alocadas algumas estruturas organizacionais como se fosse um braço, né, dessa estrutura. Mas a estrutura básica linear é essa, certo? Então, além da linear, a gente tem a funcional. A funcional já diz especificamente que é pelo quê? Por funções ou departamentos específicos, ou seja, eu tenho alguma especialização relacionada àquele departamento. Então, eu vou fazer a estrutura, o desenho da organização. O desenho da organização é sempre essas caixinhas, né? Eu estruturo como se fossem caixinhas. Então, aqui eu tenho essa estrutura funcional como se fossem caixinhas. Pode ver que ela já não é tão piramidal quanto a anterior, mas ela
ela surgiu justamente em oposição à estrutura linear. Então, ela já começa a agrupar aqui as estruturas pela especialização. E eu não sei se vocês recordam que eu falei que o pai da administração foi Taylor, né? Ele que começou com os princípios e começou a realmente caracterizar as pesquisas e colocar no papel quais eram algumas orientações para se administrar as organizações. Então, ele é considerado o pai da administração. Então, nesse princípio, nessa estrutura organizacional, a gente já retoma e verifica que ele auxiliou nisso, né? Então, porque ela guarda esse princípio da especialização, que ele mencionou, que as pessoas especializadas devem estar alocadas para desenvolver as atividades. Então, aqui a gente já tem uma especificação determinada por área de especialização. A gente pode ver aqui, a gente tem uma caixinha específica para o departamento de recursos humanos, ou seja, a galera de recursos humanos sabe tudo sobre isso, é especialista nisso. Aí essa galera de recursos humanos está precisando de alguma informação do departamento de suprimentos. A gente vai seguir essa linha específica aqui, ó, porque eu tenho que chegar nesse departamento de suprimentos e pedir para a galera daqui. Assim também como o departamento de recursos humanos ou de suprimentos vai estar pedindo para o departamento jurídico em relação a questões de recursos humanos, ou seja, específico de cada uma das caixinhas. Agora, eu, como outra divisão ou como outra especialização, preciso, né, do contato de alguém do RH. Então, eu tenho uma relação que é direta para o RH. Agora, o RH tem essa relação direta com os funcionários de qualquer outra caixinha. Então, eu posso estar reportando a uma divisão, a outra divisão ou a outra divisão. Ele tem contato direto, ou seja, vai direcionando essas alocações de forma que essas pessoas precisam de informações do RH, então o RH vai dar as informações, mas também consegue entrar em contato direto com essas empresas sem ter que passar por uma estrutura mais suprema, né? Então eu já tenho um poder de decisão de acordo com a minha especialidade. Se eu ir pedir para o departamento de suprimentos sobre as questões de RH, provavelmente o departamento de suprimentos não tem essa especificação. Então, à medida que eu vou pedir alguma questão para o departamento de suprimentos, ele não sabe, ele vai ter que vir aqui e pedir para o departamento de recursos humanos. Aí volta para a caixinha de suprimentos, que volta para outro departamento aqui, para conseguir responder. Então, eu tenho especializações, eu tenho órgãos especializados definidos, bem definidos em cada uma das caixinhas. Então, de acordo com cada uma dessas funções. E a gente ressalta aqui que as decisões, então, são descentralizadas. O Departamento de Recursos Humanos tem a decisão e o poder de decidir ou informar sobre essas questões relacionadas. Então, a gente pode verificar que já não é mais uma pirâmide, é quase um quadrado, vamos dizer assim, né? Pelo fato de que eu tenho uma linha de funções específicas, mas eu não tenho uma autoridade maior do que o departamento de suprimentos ou maior que o departamento jurídico. Então, o departamento jurídico, suprimentos ou recursos humanos tem o mesmo poder de decisão. Não é nem mais decisivo que o RH ou menos decisivo que o de suprimentos. Um não sobrepõe o outro, a gente está na mesma linha achatada, vamos dizer assim. A tendência é que as organizações façam esse achatamento cada vez maior. Por quê? Porque a gente tem várias especializações, cada vez mais as pessoas se especializam. E, claro, se eu descentralizo as decisões do poder, as pessoas, elas têm toda uma outra questão mais de liderança, de motivação relacionada. Então, é nesse sentido que normalmente essas estruturas organizacionais estão sendo cada vez mais achatadas, ou seja,
a minha intenção é que eu tenha cada vez menos níveis de decisão aqui até chegar na diretoria, que seja muito menos piramidal, né? Que eu tenha uma ou duas linhas para chegar no diretor principal da organização. Então, essa é uma tendência atual de achatamento dessas estruturas organizacionais. Mas aqui, então, a gente tem alguns níveis, né, que são superiores a algumas divisões, mas também mantém-se ali essas funções sem sobreposição de nenhuma delas, né? Então, cada uma é especializada nessa determinada parte e cada um fica na sua caixinha, vamos dizer assim, né? Eu tô na minha caixinha aqui porque eu sei só disso, não vou me meter lá na caixinha do outro, porque eu não sei nada a respeito. Então, essa estrutura é a estrutura funcional. Ainda a gente tem outra estrutura clássica, que é a estrutura de linha e staff. Então, a gente tem, além dessas duas estruturas, a gente tem essa de linha e staff, que tem algumas características mais atuais, vamos dizer assim, né? Que é uma tendência fazer com que as estruturas, além de achatadas, sejam muito mais híbridas. E o que quer dizer híbrida, né? É como se fosse uma combinação de várias estruturas. Então, além da tendência de achatamento, a gente tem essa tendência de ser estruturas mistas e híbridas. Vamos dizer assim que vocês escutam uma música de alguém, de um cantor específico, mas esse cantor ele não sabe dizer se ele está cantando um jazz, se ele está cantando um rock. Pode ser a mistura das duas coisas. É a mesma questão funciona para as organizações. Então, eu tenho esse tipo de misto ou híbrido de organização. Então, eu combino diversas estruturas organizacionais. Então, a estrutura de linha, ela está relacionada a um objetivo que a organização pretende. Então, sua autoridade, né, e a execução das suas tarefas está relacionada a atingir esse objetivo. Para que eu consiga atingir esse objetivo, eu tenho uma organização híbrida aqui, mais ou menos relacionada à questão de linha, como se fosse a estrutura funcional que a gente acabou de ver. Eu tenho a diretoria industrial, diretoria comercial, diretoria financeira e administrativa, mas dentro da financeira e administrativa eu tenho um órgão que a gente chama órgão de staff. E por que esse órgão é órgão de staff? Pode ser que essa diretoria, ela não pode ser, e normalmente acontece, é que eu não tenho um conhecimento sobre tudo. Eu preciso de uma assessoria de alguma organização ou de um sistema específico que eu preciso utilizar para conseguir obter as informações para atingir aqueles objetivos pretendidos. Então, eu preciso de alguém para me auxiliar. E nessa característica, a gente tem empresas de assessoria, de consultoria, de monitoramento, que ajuda a fazer planejamento, o controle, tudo aquilo que eu não tenho um conhecimento vasto sobre. Normalmente as organizações pedem assessoria, né? Então, aqui a gente ainda relaciona, dentro dessa diretoria administrativa, a gente tem uma outra gerência financeira, gerência administrativa, e aí a gente vai cada vez mais descendo aqui. Então, essa gerência administrativa pode ser que também precise de um sistema específico para essa gerência. Então, aqui a gente pode alocar mais um órgão de staff, que é um órgão de assessoria, que a gente chama. Outra tipo de assessoria que a gente vê por essa estrutura desse desenho é que aqui a gente tem uma assessoria de planejamento, e ela está diretamente relacionada aqui à presidência, mas a todos os outros diretores, né? Tanto industrial, comercial, administrativo e financeiro. Então, aqui a gente já tem a apresentação de duas estruturas
de assessoria. A gente pode estar pensando nessa estrutura de assessoria nesse momento como, por exemplo, as universidades, elas estão fazendo pesquisas para ajudar os laboratórios, né, ou também sendo contratadas para fazer algumas experiências, alguns experimentos para tentar descobrir a vacina do Covid. Então, essa indústria farmacêutica pediu assessoria da universidade para que a universidade auxilie para verificar se a vacina vai ser eficiente ou não, por exemplo. Então, a gente tem aqui uma estrutura da universidade e ela está prestando assessoria, mas eu tenho a indústria farmacêutica que tem vários departamentos alocados dentro dela, mas buscou a universidade para estar fazendo essa atividade, né, essa assessoria, buscando o quê? Atingir o nosso objetivo pretendido, que é buscar a vacina. Então, se eu não tenho as especificações para desenvolver aquela atividade, eu vou buscar assessoria, e é por isso que aparecem esses órgãos de staff. Então, fica essa combinação de estruturas organizacionais. Seguindo, então, a gente ainda esses 3 níveis aí de organização, a gente acabou verificando então o primeiro, que é o desenho organizacional, né, de acordo com essas especialidades. Então, de acordo com essas 3 estruturas clássicas verificadas, a gente tem o segundo nível. O segundo nível de organização é pensar dentro daquelas caixinhas. A gente tem os departamentos, e dentro desses departamentos eu vou precisar fazer o desenho desse departamento. Assim como eu fiz da organização como um todo, eu preciso desenhar dentro do departamento como é que é essa estrutura lógica dentro desse departamento, que atividades esse departamento executa. Então, essa é o segundo nível de estruturação de uma organização dentro do departamento. Então, a gente tem aqui a estruturação do departamento por alguns agrupamentos. Aqui estão relacionados 6, mas a gente vai estar mencionando e verificando cada um deles. Mais especificamente, aqui a gente tem por função, por cliente, por processos, por produtos e serviços, por território e por projetos. Acho que eu inseri aqui um desenho para que fique mais fácil da gente entender o que é cada um desses departamentos, como é que é possível funcionar cada um deles. Então, aqui eu tenho um exemplo de departamentalização combinada, ou seja, híbrida ou mista, né? Então, aqui, novamente, a gente traz a questão híbrida. Lembrar do híbrida como combinada ou mista, né? O que fica mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem a departamentalização por função. Então, funcional. Então, a gente tem lá da presidente, vamos começar. Então, aqui a gente tem lá o presidente, aí ele departamentalizou a empresa lá em cada uma das caixinhas, o setor financeiro, o setor de produção e o setor de marketing. Cada um está na mesma linha, tem a mesma linha de autoridade. A partir dessa departamentalização de cada uma das funções, né? Então, de cada uma dessas especialidades, de cada funcional que a gente chama, né? Departamento funcional que a gente chama, dentro da divisão da produção, a gente vai ter alguns produtos que eu faço, né, que eu produzo na empresa. Então, quem vai cuidar da produção vai ter um outro departamento dentro da caixinha de produção que vai estar lá relacionando o departamento, por exemplo, de motores, o departamento de eletrodomésticos e o departamento de geladeiras. Então, eu tenho uma outra
especialização dentro desse departamento de produção mais específico a cada um desses produtos. Então, tenho que me remeter a alguém que cuida de cada um desses departamentos específicos em relação a determinado produto. O pessoal lá que é do departamento de eletrodomésticos não sabe nada do departamento de geladeira. Então, cada um tem a especialidade deles. Aí, dentro do departamento de eletrodomésticos, eu tenho alguns processos que eu tenho que fazer para chegar ao eletrodoméstico, para entregar para o cliente. Então, eu preciso ter processos. Então, eu tenho a departamentalização por processos dentro do departamento de eletrodomésticos. Então, eu preciso ter a montagem, eu preciso ter a pré-montagem, eu preciso ter o enrolamento, ou seja, empacotamento, enfim. Então, eu tenho processos dentro de cada departamento e assim eu vou alocando. E, novamente, dentro desse departamento de pré-montagem, por exemplo, eu tenho alguém que vai estar planejando como eu faço essa montagem e como eu vou controlar se essa montagem vai estar correta. Então, eu tenho novamente um departamento funcional, ou seja, as pessoas estão especializadas em planejar e em controlar. Então, aqui eu tenho uma gama de tipos de departamentalização que demonstra praticamente quase todos os exemplos de departamentalização. Então, dentro de cada departamento, normalmente eu vou desdobrando, né? Então, eu tenho como se fosse classes, eu tenho classes e eu vou desdobrando cada uma em subclasses, né? Até que eu finalize como está completo cada um dos departamentos. Então, eu tenho essa estrutura departamental em cada uma das caixinhas. Então, aqui, por exemplo, a gente viu a da produção, mas eu vou ter uma divisão da departamentalização financeira, mas também tem uma da de marketing. Então, cada caixinha é especialista em determinado setor, vai estar departamentalizando e verificando que produtos eu entrego, como são os meus processos, quais são as funcionalidades de cada um. Então, dentro de cada caixinha vai estar verificando essas alocações. Além disso, a gente tem algumas departamentalizações que são por clientes. Quando e como a gente vê essas departamentalizações por clientes? Então, como aqui a gente já está visualmente verificando, quando a gente entra numa loja, aqui no caso de roupas, né? Eu normalmente vou ter lá a especificação de clientes. Então, tem o setor feminino, tem o setor masculino, por exemplo. Então, eu tenho o setor feminino, aí eu tenho de roupas esportivas, roupas sociais, roupas do dia a dia. Dentro do feminino ainda tenho uma outra seção que eu posso ter uma seção para cliente infantil, feminino. Então, eu tenho uma departamentalização aí por clientes. Então, eu vou alocar as pessoas nessas caixinhas, essas caixinhas funcionais desses departamentos para cada um desses clientes. Assim também como o feminino, a gente desdobra isso para o masculino. Então, eu vou ter a seção masculina, aí eu tenho masculino adulto, masculino infantil, vou desdobrar o masculino adulto em social, esporte, né? Então, desdobro nessas diversas seções que são possíveis, assim como o infantil, vou desdobrando para essas outras especificações. Então, essa departamentalização é por cliente. Mas além dessa departamentalização por cliente, ainda seguindo esse exemplo de lojas, a gente pode ir para a departamentalização geográfica. E aí a gente tem essa departamentalização geográfica, ou pode ser chamada de territorial. Então, essa geográfica ou territorial está relacionada a, basicamente, as regiões em que as organizações atuam.
Por exemplo, eu tenho a Renner lá no Nordeste. Na Renner lá no Nordeste, eu não preciso ter a seção que no Sul é necessária. Então, no Sul eu preciso ter roupa para as diversas estações do ano, principalmente para o inverno. Agora, no Nordeste não tem inverno. Por que eu vou ter uma especificação, um departamento de roupas de inverno? Não tem sentido, né? Vai ficar tudo no meu estoque. Então, eu tenho que pensar também o que se aloca a cada uma das regiões. Então, geograficamente, né, nesse exemplo, nessa especificação, a gente tem essa questão das roupas, que fica bem claro nessa especificação. Além dessas formas de departamentalização, a gente também pode ter a departamentalização por projeto. E essa departamentalização por projeto, ela normalmente está relacionada a um grupo de trabalho, onde pode ser dentro de uma organização ou também não necessariamente na organização. Você participa de diversos grupos sociais e esses grupos sociais podem ter projetos diversificados. Vamos pensar assim, eu tenho um projeto de fazer uma visita técnica ou apenas uma viagem, se for pessoal. E nesse projeto de viagem, a primeira coisa que eu tenho que pensar é quais são os meus processos e quem vai fazer as coisas. Então, eu tenho que verificar quais são cada um desses processos. A gente chama, pode ser a lista de atividades, mas a gente chama de backlog nessa estruturação de projetos. Então, a gente tem uma lista de atividades a ser desenvolvida e a gente começa a relacionar quem vai ser o grupo de trabalho para fazer essa entrega e qual vai ser essa primeira entrega. Então, se é dentro de uma organização e eu tenho que fazer eu preciso fazer um congresso dessa organização, preciso apresentar um produto, vou fazer um evento a respeito da nossa empresa. Então, eu tenho diversas pessoas alocadas em departamentos, eu preciso fazer esse projeto. Então, eu começo a pensar em alocar algumas pessoas deslocadas, caixinhas, algumas pessoas para fazer determinado projeto. Então, aqui eu aloco faço um grupo de trabalho, por exemplo, da questão do marketing. Para esse projeto em específico, a gente vai precisar do quê? Então, preciso de alguém lá do marketing. Então, eu desloco essa pessoa do marketing específico para esse projeto. Quando esse projeto acabar, essa pessoa retorna novamente para a caixinha do marketing e continua desenvolvendo o trabalho dela. Então, é como se fossem pacotes de trabalho para determinado projeto, e eu aloco grupos de trabalho para aquele projeto. Quando esse projeto acaba, eles retornam para as caixinhas novamente. Então, como se fosse uma visita técnica, vamos dizer assim. A gente tem uma listagem lá do que a gente precisa fazer, do contato, que é o contato com o local que a gente vai ir, mas quem que vai fazer isso, né? Então, pensem que vocês, como sala de aula, vão fazer essa visita técnica. A gente começa a relacionar todas as atividades que a gente precisa fazer. E aí a gente começa a relacionar, quem pode fazer parte do RH, do marketing, da parte financeira. Então, a gente faz novas caixinhas para cada grupo de trabalho, para cada atividade e especificidade que vai ter para essa entrega. Então, eu vou precisar da parte financeira. Então, esse grupo tem mais habilidade com a parte financeira, vai verificar quais são os custos e os gastos, como que a gente vai estar se deslocando, né, se a gente vai conseguir um ônibus grátis ou não. Então, verificar toda essa questão. E verificando, né? Então, pode estabelecer várias entregas, várias caixinhas de entrega. Então, a primeira entrega a gente estabelece que daqui a 10 dias a gente tem que ter resposta de se a gente vai a pé ou se a gente vai
de carro ou vai de ônibus. Depois a gente estabelece que dia que a gente vai, a outra entrega é quanto que a gente vai gastar, enfim, vai estabelecendo várias etapas, várias entregas, né? E cada grupo pertence a essas entregas e desenvolve as atividades. Quando um projeto acaba, essas pessoas retornam a desenvolver as atividades que elas normalmente executam no dia a dia. Então, aqui a gente tem o terceiro nível, que é o nível das tarefas e operações. E essa estruturação das tarefas e operações, ela está relacionada basicamente a focalizar nas tarefas e nas operações que eu preciso para desenvolver as atividades, para conseguir atingir o objetivo que a gente descreveu lá no planejamento. Então, eu preciso desenhar minha organização como um todo, globalmente, preciso saber quais são os departamentos, como é que é essa estrutura lógica dos departamentos, e aí, dentro desses departamentos, eu tenho tarefas e operações que essas pessoas, cada um desses departamentos tem tarefas, uma listagem de tarefas e atividades que eles desenvolvem. Por exemplo, o RH tem tarefas e operações diferentes da do marketing, assim também como diferente do financeiro. Então, como são essas atividades? Que atividades as pessoas desenvolvem, Como elas estão alocadas? Qual é o cargo dentro de cada um desses departamentos? E quais são as tarefas executadas? Mas, além disso, a gente tem que verificar quais são essas tarefas, as atividades que essas pessoas desenvolvem. Como é o movimento que elas fazem para desenvolver as atividades. Quanto tempo elas gastam para desenvolver as atividades. Ergonomicamente está correto a forma que ela está posicionada, eu posso melhorar isso. Eu posso aumentar a altura da mesa, diminuir a altura da mesa, selecionar as pessoas corretas para a altura da mesa. Então, na hora do processo seletivo, eu tenho que selecionar as pessoas que têm 1,60 m por causa da altura da mesa, ergonomicamente vai ficar mais correto. Então, eu tenho uma estrutura de cargos e tarefas. E a gente pode estar fazendo essa estrutura de cargos e tarefas de acordo com cada produto, por exemplo, Eu posso alocar essas pessoas nas posições corretas. Aqui a gente tem um exemplo que a gente tem o produto vermelho, a gente tem um produto roxo ou azul, vocês que decidem, ou a cor que vocês quiserem, enfim. A cor que você puder enxergar, e aqui a gente tem a verde. Então, eu tenho pessoas alocadas para cada um desses produtos. E dentro desses produtos, a gente tem cada máquina em específico. Então, eu tenho que saber que, para o produto 1, eu tenho 2 máquinas. Ou seja, na máquina 1, eu preciso de uma pessoa desenvolvendo, ela faz sozinha, como que é esse processo, Então, mapear esse processo. O que eu preciso saber tudo da máquina 1, como que ela desenvolve, como que ela entrega. Para a máquina 2, quanto tempo que, se for uma pessoa, que movimento que ela executa, passando para a máquina 2. Então, tem que saber todo o processo, desde a entrada do insumo, como que é a transformação e como que chega o produto acabado. Então, eu posso pensar, claro, um produto, mas pode ser um serviço, enfim, eu tenho que pensar nessa estrutura lógica, como se fosse um processo, mapear esse processo. Tanto de tempo, de movimento, ergonomia, tudo que está integrado, tudo que é necessário dentro desse aspecto. Mais relacionado à tarefa. Então, todas as tarefas, todas as operações que eu preciso para ter o produto acabado. Então, eu preciso saber como que está disposto esses equipamentos. Então, pode ver que aqui a gente tem uma disposição dos equipamentos onde cada um em separado, A gente só tem uma junção aqui, que é a junção final. Então, cada um dos processos é basicamente separado. Então, o produto 1 passa pela máquina 1 e 2. Não, o produto 1 não está relacionado com a máquina 3 e 4.
Então, eu não tenho uma sobreposição ou uma falha em relação ao produto 2. O produto 1, se tiver alguma falha, eu sei que é só do produto 1 e eu sei qual é a linha de produção. Então, a intenção é eu verificar também, né, nesse processo, se ocorre algum erro. Então, muitas vezes eu sei todos os processos, quais tarefas, quais movimentos, como que está disposto todos esses meus equipamentos, por exemplo, aqui em três formas, né, como que está disposto esse layout aqui, está funcional para que seja trabalhado, ou tem alguém atrapalhando, ou tem muita matéria-prima no chão, tem desorganização, e isso faz com que afete meu tempo para trabalhar, né? Eu tenho desperdício de alguma coisa aqui nessa figura, então eu tenho que visualizar tudo, né? Então, tudo que está disposto relacionado às tarefas ou que eu posso melhorar aqui. Então, a atividade do nível 3, né, que é cargos e tarefas, eu verifico então quais são as tarefas em relação a tempo, a movimento, a ergonomia, a esses equipamentos, como eles estão dispostos. Eles estão dispostos de uma forma que eu consiga trabalhar bem, né? E aí eu consigo fazer um mapeamento desses processos, verificando o que relaciona e como ele entra e como ele sai até o final. Então, além disso, eu preciso saber quem faz o quê, né? Então aqui a gente já também tem uma orientação em relação a cores bem interessantes. Então, esse funcionário dessa linha é verde, esse funcionário é vermelho e esse é azul. Então, possivelmente cada um tem especialização em determinada atividade relacionada onde ele está posicionado. Então, é feita então essa relação de cada uma das posições, quais tarefas que esse verdinho aqui precisa desenvolver para que esse produto vermelho possa chegar aqui no final, né, no produto acabado. Então, qual e quais são as atividades, quais são as tarefas que essa pessoa desenvolve, que cargo que ela está alocada. E aí também é feita uma descrição e análise desse cargo. Então, aqui a gente verifica que a gente tem essa representação aqui na figura de uma forma bem interessante. Então, além disso, além do desenho dos cargos e tarefas, a gente remete e relembra o que a gente já estudou a respeito de autoridade e responsabilidade. Cada cargo, cada tarefa, as pessoas precisam ter responsabilidades a respeito delas. Então, qual que é a responsabilidade, né? Ela responde pelo que é um dever, uma responsabilidade que ela tem pelos atos da entrega do produto verde. Então, ela tem responsabilidade em relação ao produto verde. Mas ela tem autoridade, ela pode ter autoridade. Então, é o direito formal de alocar as pessoas e os recursos. Então, eu posso ter o direito de, como o amarelo aqui, ele está na máquina onde entra três produtos. Então, possivelmente, ele tem autoridade sobre esses três funcionários aqui. Eles são responsáveis por cada um dos produtos e essa pessoa aqui tem uma autoridade em relação a eles. Mas todos esses 4 possivelmente tenham uma linha de autoridade onde eles devem se remeter a este cargo, esse representante final. Então, esse normalmente tem um poder maior que os demais. Então, a gente tem todos eles com responsabilidades, mas autoridades diferentes. Esses possivelmente têm autoridades iguais, esse apenas um nível superior e esse, pensem nas caixinhas, né? Esse está acima, vamos dizer, da pirâmide, alocando para a segunda caixinha logo abaixo e os 3 estão no mesmo nível.
Então, essa autoridade, responsabilidade, ela tem relação também com os cargos e as tarefas. Aqui é um modelo de cargos, de descrição de cargos. E aí a gente tem aqui algumas especificações. Então, o cargo. Qual é o cargo da pessoa? Gerente financeiro. Qual é o setor ou departamento? Planejamento estratégico. Aqui tem relacionado que é o Código Brasileiro de Ocupação. Então, cada um desses cargos, no Código Brasileiro de Ocupação, cada cargo tem um número específico, porque normalmente todas as atividades que são desenvolvidas relacionadas a, por exemplo, seguro-desemprego, ou qualquer outra atividade, vocês têm um número do PIS, por exemplo, ou vocês têm um número do CPF. Então, a atividade também vai estar relacionando lá ao número do PIS de vocês. Por exemplo, eu sei que se eu for fazer qualquer atividade, o que vai interessar para órgãos do governo vai ser o número aqui, ó. E não basicamente o que está descrito aqui. Se eu errar esse número, possivelmente a pessoa é gerente financeiro, só que se o número estiver errado, muitas vezes no cadastro lá do sistema brasileiro, pode ser serviços gerais, se esse CBO estiver errado. Então, só informação básica aqui que a gente tem essa listagem de números de cadastro de ocupações. Então, normalmente aqui vai estar relacionado cargo, setor, departamento, quais são as atribuições principais. Então, aqui relacionando 3 atribuições principais, ou seja, o que essa pessoa realmente faz, né? E as tarefas. Então, para elaborar as estratégias, eu tenho que fazer que tarefas, detalhar que tarefas eu tenho que fazer em relação a essas atribuições, né? Então, aqui elaborar estratégia para investimentos rentáveis. Então, a tarefa para que eu consiga elaborar estratégias, por exemplo, eu preciso fazer uma gestão do que entra e o que sai de dinheiro, saber qual é a minha margem de lucro, ou seja, quanto que eu estou tendo de retorno em relação ao produto que eu estou vendendo, quanto que eu tenho no estoque, quanto que eu estou pagando de imposto. E aí eu consigo pensar em estratégias para investimentos rentáveis. Então, dentro dessa atribuição, eu tenho tarefas a serem realizadas. A gente tem algumas especificações também em relação ao cargo, em descrever o cargo, é que normalmente, por exemplo, eu tenho algumas especificações. Uma formação acadêmica, eu tenho um cargo de gerente financeiro, eu preciso aqui descrever, a pessoa tem faculdade, né, formação acadêmica em administração, por exemplo. E eu preciso saber também relacionar aqui se ela precisa ter experiência profissional ou não. Então, o que esse cargo exige? Que ela tenha formação acadêmica, que ela tenha experiência profissional de 2 anos, eu tenho algumas habilidades comportamentais que são relacionadas à empresa. Lembra lá que eu tenho missão, visão e valores? Essas habilidades comportamentais, elas estão relacionadas diretamente à minha missão, visão e valores. Então, eu preciso que a pessoa tenha habilidades de liderança, tenha comunicação, saiba... tenha autodisciplina, né? Tenha pensamento holístico, capacidade de analisar. Então, que eu tenho conhecimentos, habilidades que são relacionados. Então, habilidades pode ser que eu preciso que ela fale inglês, porque eu tenho transações internacionais. Então, eu preciso que ela tenha essa habilidade de falar inglês. Ou eu preciso de uma habilidade relacionada à manutenção de equipamentos, ou preciso de habilidades que ela saiba desenhar projetos. Então, aqui eu tenho que ter conhecimentos, as técnicas, né? E a gente também já fez uma atividade relacionando quais eram
para que vocês tivessem conhecimento a respeito disso, né? Então, cada um tem habilidades específicas. Então, a gente também relacionou lá nas atividades, a gente fez para que vocês se conhecessem um pouco mais. Porque às vezes a gente não coloca no papel e não relaciona aqui o que cada um tem em específico. Então, normalmente tem algumas especificações. Quando vocês vão fazer uma entrevista de emprego, tem essa fichinha aqui, ó. Quem é organizado, planejado, né, tem essa fichinha básica aqui. Aí fala assim, você fez a entrevista, as pessoas não te retornaram, aí você, sei lá, entra em contato com a empresa, você não se enquadrou no perfil da nossa empresa. Porque pode ser que eles tenham uma descrição aqui relacionada a esse cargo que não foi contemplada. Né? Alguém contemplou uma a mais que você, ou enfim, alguma coisa relacionada a essa descrição não foi apresentada, né? Ou você tem alguma restrição em relação a algumas regulamentações que a empresa exige. Por exemplo, aqui é colocada uma restrição que parentesco direto com alguém, membro da diretoria da empresa, não é bem-vindo. Então, vai que você tem um parentesco aí com alguém e eles não te chamaram. Então, basicamente, essa descrição de cargos é feita, tá? Então, aqui a gente viu quais são as tarefas e as operações, né? Localiza cada cargo, cada atividade ou cada operação. Claro, aqui a gente viu a questão relacionada a gerente financeiro, uma questão mais relacionada à parte de serviços. Quando eu tenho algum cargo que é relacionado a desenvolvimento de algum produto, essas atribuições, tarefas ou qualquer outro cargo, né, tem especificações diferentes, né, especificações diferenciadas para cada um desses cargos. Então, finalizando a nossa aula de organização, para concretizar o nosso planejamento, né? Nesses 3 níveis, esses 3 níveis que a gente verificou, né? Então, aqui cabe apenas um resumo, né, da função organizar dentro desse processo administrativo. Então, a gente planejou, que está relacionado a todas as atividades. Após planejar, o que a gente viu é organizar. Então, a gente dividiu o trabalho, agrupou as atividades numa estrutura lógica, designou as pessoas para executar essas atividades e alocou os recursos. Então, tudo isso é para coordenar todos esses esforços para que a gente atinja os objetivos. Então, essa é a intenção de organizar, né? Organizar, botar em ordem para que a gente consiga seguir em frente. Em relação à atividade da parte de organização, então a gente já verificou a parte de planejamento, né, e a gente continua fazendo parte de planejamento, né? Pode ser uma constante a gente verificar essa questão do planejamento. A questão da organização, vocês vão verificar algumas questões relacionadas à organização. Essas questões relacionadas à organização, para desenvolver as atividades, são essas perguntinhas básicas aqui para vocês incluírem no relatório lá. Então, dentro do que vocês estão visualizando da organização, o site que vocês encontraram, tem relatórios de gestão, relatório financeiro, algum relatório, informações que a empresa disponibiliza de alguma forma, especifica qual é a estrutura dessa empresa que vocês estão fazendo o trabalho. Então, tenha essa estrutura dessa empresa, quem que é responsável pelo que na empresa, está relacionado lá, eu tenho o diretor-geral, eu tenho essas especificações, tem uma relação de responsáveis pelo que na empresa. Existe essa descrição de cargos e tarefas
relacionadas em algum lugar ou que remete a essa descrição de cargos e tarefas em algum lugar que vocês identificaram, como é o layout dessa empresa. Tem fotos, layout dessa empresa, como ela desenvolve as atividades, tem alguma questão específica relacionada, como estão alocados os equipamentos dessa organização. Então, as atividades também elas são desenvolvidas de acordo com as regras ergonômicas e saúde do trabalho. Tem em algum lugar que ela fala que ela utiliza de algumas especificações ergonômicas, né? A gente tem algumas legislações específicas em relação a isso. Vocês podem ser que vocês visualizem essas questões escritas como a gente utiliza a NR 14, a 9, enfim, especificações ergonômicas também tem siglas. Também a gente tem um programa de medicina e saúde e segurança do trabalho. A nossa empresa tem CIPA. Então existem algumas coisas relacionadas a essas regras ergonômicas de saúde do trabalho. A empresa sempre, todo dia, faz atividades laborais, né? Tem ginástica laboral. Então, verificar quais são as atividades desenvolvidas em relação a essa ergonomia ou saúde do trabalho. Então, aqui, tentar relacionar esses pontos aqui e descrever, né? Vamos escrever lá no relatóriozinho em relação a essas questões também, como a empresa tenta se organizar, né? Qual que é essa estrutura lógica em relação às atividades, como é que é a estrutura global dessa organização, como é que são os departamentos, consegue identificar lá se ela tem departamentalização em específico, direcionado a alguma região, ou por cliente, ou alguma especificação diferenciada em relação a isso. Tem processos diferentes por produtos específicos. Por exemplo, lá eu peguei a Natura, o relatório da Natura, que a Natura tem relatórios anuais e é uma das, vamos dizer assim, um dos exemplos de relatórios de gestão. E ela sempre está melhorando e desenvolvendo isso. Então a Natura ela tem uma estrutura da empresa, tem os responsáveis, enfim, lá deve ter responsável químico também, deve estar relacionado lá. Em relação à descrição de cargos e tarefas, não sei se está relacionado, mas o que remete e o que é interessante em verificar da Natura é que a gente consegue ver os departamentos por produtos. Por exemplo, eu tenho produto para pele seca, para pele oleosa, eu tenho creme para o corpo, creme para o rosto, tenho diversas especificações relacionadas a produtos. Tenho perfume, tenho diversas outras formas de agregação aí de valor em relação aos produtos. Então, é um dos exemplos, né? Tenho uma organização em relação a departamento por produtos, né? Então aqui a gente consegue identificar uma empresa dessas. Então, seguindo o trabalho de vocês aí, a gente retoma para a direção.